Muito obrigado, Sr. Presidente do Congresso. Na sua pessoa, queria saudar todos aqueles que participaram nos trabalhos deste 25º Congresso do PSD Açores, Sr. Presidente da Comissão Política Regional e Presidente do Governo Regional dos Açores, caras e caros companheiros, senhores representantes dos partidos políticos que nos honram aqui com a vossa presença, parceiros sociais, dirigentes associativos, Presidente Mota Amaral, que é uma alegria reencontrar, senhores membros do Governo Regional, deputados regionais, autarcas de município e de freguesia, caras e caros companheiros, é para mim um privilégio poder estar aqui hoje numa das primeiras ações como Presidente do PSD e verificar que os Açores estão a caminhar no sentido correto sob a liderança do PSD. De resto, é para mim também uma alegria vir aos Açores e respirar mais democracia, uma democracia viva, saudável, com respeito democrático de todos os seus agentes, e nós sabemos que nem sempre foi assim neste território. Mas este momento é um momento particularmente especial para o PSD e para os açorianos. Quero dizer-vos que conheço o José Manuel Bolieiro há muitos anos, acompanhei todo o percurso, ou quase todo o percurso político que ele teve e que é muito preenchido, como sabem. Já ocupou quase todas as funções, foi autarca na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, foi líder parlamentar, aliás, chegámos a cruzar-nos também nessa qualidade. Tem uma experiência vastíssima e uma preparação notável para o desempenho da função que hoje lhe está atribuída. E é, para mim, muito agradável poder dizer-vos que nós temos toda a confiança na sua prestação, na sua liderança e no trabalho que há à frente do Governo, com a equipa que o acompanha, nas condições políticas de relacionamento com outros partidos, tudo aquilo que envolve o projeto que ele hoje lidera, nós no PSD temos total confiança naquilo que ele tem vindo a fazer e naquilo que ele vai fazer nos próximos anos. O PSD é um partido, eu dizia isso agora à entrada, muito comprometido com a autonomia das regiões autónomas. Desde sempre, desde o início. Eu diria mesmo que nós não recebemos lições de autonomia de ninguém. Escusam de fazer esse esforço, porque não é necessário. Nós estivemos sempre à frente. Nós estivemos sempre à frente do tempo. E, portanto, nós estamos muito à vontade para conviver com os bons momentos e os maus momentos em que o aprofundamento da autonomia se vai revelando. Nós não deixaremos de estar ao vosso lado, ao lado dos Açores e da Madeira já agora, na luta por esse aprofundamento, quer do ponto de vista da evolução da legislação, quer mesmo da Constituição da República. Nós estamos muito atentos àquilo que tem de se fazer, nomeadamente em termos de finanças regionais. Sabemos que precisamos de um regime mais transparente, de um regime mais estável e mais previsível para as regiões autónomas. Estamos num momento, de resto, em que em Portugal se desenvolve um projeto e um processo de descentralização para os municípios. É também preciso dizer que estas preocupações que temos sobre a Lei das Finanças Regionais se podem também transpor para a Lei das Finanças Locais. É preciso haver uma relação de confiança entre o Governo Central e os Governos Regionais e os Governos Locais. Estamos aqui para vos tranquilizar relativamente àquilo que o PSD pode fazer nesse domínio. Estamos também aqui para vos dizer que o trabalho que o José Manuel Bolieiro tem feito, que este Governo do PSD tem feito, corresponde àquilo que nós queremos para o país. Nós queremos menos impostos, nós queremos
mais aposta na capacidade empreendedora da sociedade, e é isso que tem sido feito aqui, sem ferir os valores e os princípios do PSD. Estamos também muito à vontade com isso, José Manuel Bolieiro. Dizer-vos também que hoje em Portugal vivemos uma época difícil. Estamos a ficar mais pobres e isso assinala-se em vários domínios. Eu quero aqui dizer que no PSD nós não vamos calar a nossa voz no papel de oposição que nos cabe, de escrutínio e fiscalização da atividade do Governo, apontando caminhos alternativos para o nosso futuro. Não nos resignamos a um país que está na cauda da Europa. Não nos resignamos a um país de baixos salários. Não nos resignamos a um país de impostos máximos e serviços mínimos. Nós temos de alterar aquilo que é, hoje, o comportamento do Estado com os cidadãos. Retira a maior parte da riqueza à sociedade e oferece cada vez piores serviços à sociedade. Isto tem de acabar. E temos de estar ao lado do país quando o país mais precisa. Estes últimos dias vivemos, mais uma vez, o flagelo dos incêndios florestais. Tive a ocasião, no dia seguinte ao nosso Congresso Nacional, de ir ao terreno e exortar o Governo a cumprir a reforma da floresta, a cumprir com o apoio aos bombeiros, a cumprir com os meios que têm que ser alocados para combater, prevenir primeiro e combater a seguir os incêndios. E é preciso dizer, não é tirar aproveitamento político dos incêndios, é cuidar do que é público, do que é de todos. É preciso dizer que a reforma florestal que o Governo tanto propalou e anunciou não está a funcionar no terreno. É preciso dizer isto. É preciso dizer que o Dr. António Costa foi Ministro da Justiça, foi Ministro da Administração Interna e é hoje Primeiro-Ministro. Está ligado aos 20 anos de governos socialistas que tivemos nos últimos 27 em Portugal. O Dr. António Costa, em 2016, recebeu do governo anterior um projeto para comprar 2 aviões, financiado pelo Portugal 2020, eram 50 milhões de euros. Mas entendeu que era mais rentável alugar do que comprar. Curiosamente, esta semana veio anunciar o propósito de proceder a essa compra. Esta forma como o Dr. António Costa trata os assuntos que são de todos, os assuntos que interessam à vida cotidiana das pessoas, tem de acabar, ou pelo menos nós temos de denunciá-la para que ele possa mudar de comportamento. Não é depois da casa roubada que se vão pôr as trancas na porta. Nós temos de ter a capacidade de tomar estas decisões antes das coisas acontecerem. E o Dr. António Costa, mais uma vez, e o Partido Socialista falharam. E a falha que eles tiveram, com certeza, não foi responsável pelas altas temperaturas. Não foi responsável, muitas vezes, pela ignição dos incêndios. Mas foi responsável pela vulnerabilidade da nossa floresta e foi responsável pela falta de meios que muitas vezes aconteceu, e é preciso falar e respeitar aquilo que no terreno os autarcas nos têm dito, que aconteceu na última semana. E este exemplo dos meios aéreos é sintomático da incapacidade, da incompetência e mesmo até de alguma displicência que o Poder Central teve e tem na gestão deste problema que nos afeta tão gravemente. Eu quero dizer diretamente ao Partido Socialista e ao Dr. António Costa que governar é prevenir. Governar é anteciparmos os problemas e evitarmos os problemas. Governar, como ainda aqui há pouco foi dito, não é anúncios todos os dias, não é pedir às pessoas para não ficarem doentes, porque se ficarem doentes o sistema de saúde não tem resposta. Não, governar
é prevenir, é assegurar a saúde das pessoas e é tratá-las quando elas precisam. É para isso que os governos servem. E neste momento, este governo que temos em Portugal não só não cumpre aquilo que é a essência da governação, como denota cansaço, esgotamento, confusão dentro de si, muita confusão, de resto. É um governo sem a tua liderança. A liderança que nós temos aqui nos Açores, mais complexa, multipartidária, funciona melhor do que aquela que é monocolor que funciona na República. E é um governo que, ao contrário do que acontece aqui nos Açores, também não tem sensibilidade social. Nós temos de exigir ao nosso governo que olhe pelas pessoas que estão a sofrer todos os dias com o aumento dos preços dos bens essenciais. Nós estamos num processo de inflação que começou o ano passado, em meados do ano, que se avolumou este ano com a guerra na Ucrânia e que não pode ser ignorado pelos poderes públicos, não pode ser ignorado pelo Governo da República. Nós temos hoje uma inflação que foi de 8,3%, a inflação homóloga de junho de 2021 para junho de 2022, mas eu gosto de decompor aquilo que isto quer dizer, porque este número, 8,3% de inflação, diz pouco. É verdade, aponta para a circunstância dos preços estarem a subir. Mas é preciso dizer o que é que isto significa para as famílias, para as empresas, para as pessoas individualmente consideradas. Eu vou-vos dizer. Os óleos alimentares subiram, neste espaço temporal, 52,7%. Os combustíveis subiram 35,3%. O gás subiu, neste período, 36,4%. A eletricidade, 25,1%. A carne, 17,3%. O pão e os cereais, 15,6%. O peixe, 14,8%. E os produtos hortícolas, 12,4%. É disto que nós estamos a falar. O número da inflação, os 8%, os 7%, os 6%, é isto que quer dizer. Se somarmos a isto a subida das taxas de juros que está em curso, que vai afetar, já está a afetar de resto, o mercado da habitação, quer no arrendamento, quer na aquisição, vai tornar mais caros os empréstimos da habitação, os empréstimos para comprar automóvel, os empréstimos para o consumo, tudo aquilo que é o financiamento das famílias, das empresas, vai ficar mais caro. Aliás, não vai, já está mais caro. A vida das pessoas, o cabaz alimentar, teve os aumentos que acabei de descrever. A energia, que é um fator essencial à nossa economia, às nossas empresas, teve o aumento que eu acabei de descrever. Um governo não pode olhar para isto de forma complacente. O governo, o Dr. António Costa, olha para isto e deve achar que, pronto, que é uma fatalidade e que o melhor é ir empurrando para a frente para ver se isto passa, mas isto não passa, ou pelo menos não passa tão rapidamente como nós gostaríamos. Há pessoas que estão a sofrer. Há pessoas que trabalham e que ganham um salário mínimo nacional. Há pensionistas que ganham menos do que o valor do salário mínimo nacional, e são muitos, que não têm hoje dinheiro para as despesas correntes do dia-a-dia, para irem à farmácia, para irem ao supermercado, para poderem ter uma mobilidade mínima. E o governo tem um comportamento quase imoral, porque o aumento dos preços incorpora também o aumento da receita fiscal, porque muitos impostos incidem percentualmente sobre o valor dos produtos. O governo está a arrecadar mais impostos do que aqueles que tinha estimado arrecadar no orçamento. O governo está a ganhar dinheiro com a inflação. Para sermos claros e falarmos diretos.
E por isso eu quero daqui repetir o apelo que tenho feito, de forma veemente. Dr. António Costa, Governo do Partido Socialista, é de uma grande insensibilidade não formar, executar, levar à vida das pessoas já um programa de emergência social que ajude os mais vulneráveis, que dê um vale alimentar a quem precisa de se alimentar, que promova, como aliás aconteceu aqui nos Açores de uma forma transversal, mas que promova uma baixa dos impostos sobre os combustíveis, sobre a energia. A carga de impostos e contribuições destes bens é imensa. E nós temos de agir agora, porque é agora que as pessoas precisam. Não é fazer como o Dr. António Costa anda a fazer, que é prometer os aumentos que ainda por cima decorrem da lei nas pensões para o próximo ano. As pessoas mais idosas que estão reformadas e que têm baixas reformas não vão esperar por janeiro do próximo ano para resolver o problema que têm hoje, para poderem ir ao supermercado ou à farmácia. É preciso olhar para elas e é preciso utilizar este aumento da receita fiscal para ajudar aqueles que mais precisam hoje. Por isso, caras e caros companheiros, num governo que, entre outras coisas, promoveu uma baixa generalizada dos impostos, um governo que tem hoje no horizonte, aliás, estamos aqui nas portas do mar, um sítio bem sugestivo, porque é uma espécie de grande janela de esperança para o nosso futuro. Podemos olhar para este horizonte que temos aqui pela frente e imaginar quão ousados podemos ser, quão, eu diria, arrojados podemos ser para aproveitar as grandes oportunidades que o mar nos pode trazer, incluindo aquelas que decorrem da intervenção dos governos regionais. E, portanto, eu quero dizer, caro secretário-geral do PSD Madeira, aliás, esqueci-me de cumprimentar o nosso secretário-geral também do PSD Nacional, está ali o Dr. Hugo Soares. E quero dizer ao Presidente do PSD Açores que nós vamos trabalhar em conjunto convosco para poder esboçar a melhor forma de termos uma legislação que permita às regiões autónomas, sem ferir os princípios constitucionais, a soberania nacional na área da delimitação das fronteiras, da defesa nacional, sem ferir os princípios constitucionais básicos, mas vamos esboçar em conjunto a forma de, ou na lei ou na própria Constituição, podermos ter um mecanismo que permita aos governos regionais, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, ter uma intervenção no mar que possa capitalizar para as regiões autónomas mais oportunidades, mais criação de valor, mais criação de riqueza. Caras e caros companheiros, termino com a renovação da minha palavra de esperança e de confiança. Nós temos pela frente agora este mandato de 2 anos, vai terminar quase em cima do processo eleitoral regional. Nós teremos já no terreno, em conjunto com as estruturas partidárias, a prossecução da nossa estratégia autárquica, com vista às eleições autárquicas de 2025. Nós trabalharemos em conjunto para podermos juntar aos governos regionais da Madeira e dos Açores o Governo da República. Nós estamos muito empenhados em dotar o Partido Social Democrata de todos os instrumentos, quer humanos, quer programáticos, para irmos à procura da adesão e da confiança dos eleitores portugueses. Portugal não pode estar, como tem estado, infelizmente, tão dependente de um só partido. Nós temos de acabar com esta fatalidade que os socialistas trazem às nossas vidas. Estiveram 7 anos no governo, trouxeram um pântano. Depois tornaram a estar mais 7 anos, trouxeram a bancarrota. Agora estão a trazer o empobrecimento. Estamos na cauda da Europa. Portugal não é isto e não tem de ser isto. Portugal pode ser muito mais do que isto.
Nós somos capazes de transformar a nossa sociedade, a nossa economia, acreditando nas pessoas, acreditando na iniciativa e na capacidade empreendedora das pessoas para criarmos mais riqueza, para fixarmos os nossos jovens, o nosso talento no nosso país e para aproveitarmos as oportunidades que essa riqueza humana nos traz e que a riqueza natural também nos propicia. Nós vamos fazer esse trabalho no PSD, nós precisamos do envolvimento de todos e é essa palavra final que vos quero aqui deixar. Acreditem. Acreditem que nós somos capazes. Acreditem em cada uma das vossas ações, como militantes de base, como membros de uma Assembleia de Freguesia, como membros de uma Assembleia Municipal ou de uma Câmara Municipal, como membros de um governo regional, como deputados regionais, a que se juntam depois as estruturas nacionais, os deputados na Assembleia da República, que também saúdo, os deputados no Parlamento Europeu, matéria que também teremos ocasião de conversar no futuro, todos aqueles que têm responsabilidades, quer internas, quer externas, por força desta grande família que nós constituímos enquanto organização política no Partido Social Democrata. Eu quero que acreditem nas nossas capacidades, acreditem naquilo que nós somos capazes de fazer, olhem para aquilo que nós realizamos, precisamente onde temos os instrumentos à nossa disposição para gerir, nas câmaras, nas juntas, nos governos regionais, e ajudem-nos a ir à procura da mobilização do país para podermos dar a Portugal um governo que não traga pântanos, que não traga bancarrotas, que não traga empobrecimento. Nós queremos o país no pelotão da frente da Europa. Nós queremos o país a crescer mais do que os outros. Nós não podemos aceitar aquilo que está a acontecer e com isto termino, só para termos uma ideia. Portugal cresceu de 2016 a 2021 7,1%, crescimento acumulado. Os países da coesão na União Europeia cresceram, em média, 18,3%. É para nós vermos a dimensão das coisas. Nós estamos realmente a empobrecer e não estamos nada a aproximar-nos da Europa. Nós estamos a crescer menos de metade do que crescem os países que se comparam connosco e que têm políticas de coesão. Portanto, Portugal tem de contar com esta força que é o PSD. E eu tenho que contar e quero contar com a força dos nossos militantes. Viva os Açores, viva o PSD e viva Portugal!